Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes! Hoje o nosso convidado é o André Dweck e a gente vai falar com ele sobre viajar de motorhome, que é um estilo de viagem que tem despertado muita curiosidade, muito interesse. André, seja muito bem-vindo e obrigado por participar aqui conosco do podcast. E conta um pouquinho dessa tua paixão, dessa tua história de viajar de motorhome. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho dessa história da Dweck Motorhomes e da minha paixão por esse estilo de viagem que, não coincidentemente, começou justamente na primeira semana que eu me mudei para os Estados Unidos em 2012. Então, uma paixão que eu enxerguei uma oportunidade de negócios e virou uma companhia que a gente tem muito orgulho de falar que é a primeira companhia locadora de motorhomes e sócios brasileiros nos Estados Unidos, homologados pela RVDA, que é a maior associação de motorhomes do mundo. Poxa, muito legal, parabéns pela empreitada. E há quanto tempo vocês têm a empresa? A gente fundou a empresa em 2015, inicialmente eu e meu sócio, Flávio Carvalho. Inicialmente era só uma companhia de dois amigos apaixonados por motorhome. Começamos com um motorhome só e a gente começou alugando. Eu sou ex-piloto profissional de automobilismo, né, de kart também no Brasil, fui muitos anos piloto. E então a gente começou alugando para os amigos aqui, nos cartódromos aqui na Flórida, perto de Miami, em Miami Palm Beach. E aí um amigo começou a indicar para o outro, e aí a gente comprou o segundo, o terceiro, e aí montamos uma estrutura para atender os brasileiros que começaram a viajar. Começamos com o Instagram, não tinha nem site a companhia, não tinha nada. Então foi aí realmente uma coisa bem pessoal no começo. E depois, graças a Deus, aí foi crescendo, né? Os brasileiros começaram a descobrir isso. A gente assumiu o papel de embaixadores, né, dos motorhomes para os brasileiros. 90% dos nossos clientes nunca tinham viajado, tinham muitos receios, muitas dúvidas. Então a gente começou a usar a rede social justamente para mostrar para as pessoas que era muito simples, muito fácil e que uma viagem que é muito popular nos Estados Unidos já há mais de 60 anos, né, muito tradicional, o mercado dos motorhomes aqui. E aí começamos a alimentar as pessoas de informações e aí um indica para o outro e daí foi crescendo e a gente tem muito prazer em atender a comunidade brasileira, tanto que mora nos Estados Unidos e principalmente os que vêm no Brasil para passar férias. André, para quem nunca alugou um motorhome, o que ele precisa saber? É uma carteira de motorista especial? Tem que ter habilidade para dirigir? Qual é o tipo de motorhome que ele pode começar, assim, do zero? Essa é a pergunta mais feita desde o primeiro dia que a gente fundou nossa companhia. E a resposta é a mais simples. Por quê? Para quem não sabe, né, motorhome, a sigla é RV, que é RV, que é Recreational Vehicle, que é o veículo de recreação. Então, nos Estados Unidos, o motorhome não é um veículo comercial. Ele é um veículo que qualquer pessoa pode dirigir. Então, você vê nas estradas senhores e senhoras de 80, 85 anos de idade e vê jovens. Por uma questão de seguro, qualquer carteira de motorista, de carro, tá? Normal de qualquer país do mundo, porém, mínimo de 25 anos de idade. Isso é uma exigência do seguro, tá? Então é muito fácil, tem muita estrutura, né? Existem mais de 3.000 campgrounds na Flórida e a gente, logicamente, que dá toda uma assistência e também a gente foi pioneiro em ser a primeira companhia, a primeira locadora a fazer test drive prévio com os clientes. Então todo mundo que vinha para cá tinha esse receio, qual minha carteira de motorista é do Brasil? Pode. Tem acima de 25 anos, sem problema. Como que eu faço? Motorhome de qual tamanho? De qualquer tamanho. A gente tem motorhome de 2 pessoas, que tem 20 pés, dá em torno de 6 metros e pouco, né, de comprimento. E tem motorhome até 8 pessoas de 40 pés, que vai dar 13 metros de comprimento. A mesma carteira de motorista. Então a gente começou a oferecer esse test drive para as pessoas, e aí já quebrava o gelo, a gente dava as dicas de direção defensiva, de como estacionar, de como fazer uma curva, frenagem, e as pessoas relaxavam
e saíam para a estrada bem mais tranquilo. E a primeira viagem que você indica, assim, é de quantos dias e qual o tamanho ou o luxo do motorhome? Então, a grande questão é que o motorhome, o maior sinônimo de motorhome chama-se liberdade. Então, não tem número de dias, o tamanho do motorhome, depende muito do estilo de vida de cada um. Então, eu, por exemplo, eu posso alugar o mesmo motorhome que vocês e posso fazer uma viagem totalmente diferente. Então, não é o veículo que vai limitar o meu estilo de viagem. Porque eu, por exemplo, eu gosto de esportes e eu gosto de praia. Então, eu posso pegar e assistir uma corrida em Daytona, posso assistir um jogo de futebol americano e posso lá explorar a parte da costa do Golfo do México, de motorhome. Tem pessoas que saem e gostam de jogar golfe. Tem gente que gosta de ir no camping da Disney, que é o camping número 1 do mundo, que é maravilhoso. Tem gente que gosta de explorar as wineries, né, que são as fazendas de vinho. Tem gente que gosta da parte de pesca, tem gente que gosta de cultura, com o mesmo motorhome. E o mesmo número de pessoas. Uma família com 4 pessoas vai usar o mesmo motorhome que, às vezes, uma família com 6 pessoas, porque tem motorhome de vários tamanhos, de 2 até 8 pessoas. Tem gente que aluga um motorhome de 8 pessoas, apenas um casal, porque eles querem espaço, querem conforto, vão fazer uma viagem mais longa, vão visitar outras pessoas, e eles querem fazer aquela casa sobre rodas e acompanhando o estilo de vida deles, que eles gostam de mais conforto. A gente sempre tem uma expectativa, porque a gente vê as imagens, vê os filmes e tal. Você, pela sua experiência, quando que a expectativa não é cumprida, a pessoa espera uma coisa e acaba sendo outra e depois aquilo não é para ela, assim, dá para identificar alguma coisa? Olha, sim, eu costumo falar que a gente não é uma locadora de motorhome. A gente presta um serviço justamente que a gente vende experiência de viajar com motorhome. Então, 99% dessa resposta que eu vou te dar é baseado no que? Entender o que a pessoa gosta. Então, o motorhome, volta a falar, ele é um meio de você realizar o seu sonho, de você explorar esse estilo de viagem. Então, se a pessoa, vamos dar um exemplo, tá? A pessoa gosta muito de natureza e não gosta de cidade grande. A gente não vai fazer um roteiro para ela ir até Nova York. Porque daí a frustração vai ser, mas não é por causa do motorhome, é porque as locadoras americanas, isso é uma questão da cultura americana, né? Ele só te responde aquilo que você pergunta. E os brasileiros não, o brasileiro gosta de conversar, gosta de explorar, gosta de saber o que está acontecendo. Então a gente também faz uma entrevista com os clientes para saber o momento da vida que eles estão, se ele está indo só de férias ou se ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar também, ele talvez vai precisar de um lugar que tem uma internet melhor. Então, se ele está com os filhos, se os filhos estão fazendo escola online, ou se ele está de férias, ou se ele vai levar os pais, ou se é por exemplo, aqui teve alguns amigos que se juntaram, que era a despedida da faculdade, uma viagem pré-formatura. Então, cada um, a gente entendeu qual era o momento da viagem dessas pessoas, e aí assessoramos eles para criarem o melhor roteiro para que essa experiência de viagem seja uma coisa inesquecível. Que é uma frase bonita de falar, né? Mas é difícil de executar se você não entender qual que é o propósito da viagem das pessoas. Então, vou dar um exemplo. Tem gente que adora viajar de cruzeiro. Ficar lá. Eu lembro, a minha mãe fez uma viagem uma vez, foi de Santos até a Europa, 30 dias. Eu jamais faria uma viagem de 30 dias no cruzeiro. Para ela foi a melhor viagem da vida dela. Para mim seria a pior viagem da minha vida. O cruzeiro é igual, o luxo que tem naqueles navios é igual, a comida é excelente, mas para mim eu não consigo ficar 30 dias num navio. Então, se alguém for me vender um pacote de viagem e não me falar o que vai acontecer nesses 30 dias e eu entrar no navio, vai ser frustrante. E para ela vai ser maravilhoso. Então, depende muito do estilo de cada um. Então, o nosso trabalho é customizado. A gente não é uma agência de viagem, mas, porém, a gente procura prestar esse serviço para os brasileiros, principalmente, porque nunca viajaram, né? Então, tem gente que a gente sente que é a primeira vez e está inseguro. Uma viagem de 5 dias é suficiente para você descobrir se você vai gostar. E não tem gente que nunca viajou e falou, olha, eu queria fazer a Rota 66, 30 dias de Chicago a Los Angeles. É muita coisa para quem nunca viajou. A gente fala, não, peraí, calma. Vamos começar aqui. Vamos fazer uma viagem pela Flórida. Você vai ver como funciona, as conexões, o estilo de vida, tal. Legal, gostou? Volta para cá, a gente cria um roteiro com vocês.
Você vai ficar 30 dias na estrada, vai ser uma viagem incrível. Então também a gente procura explorar esse lado que às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem. Ela viu num filme lá, que você mesmo falou, que era uma viagem bacana, a Rota 66, como exemplo, né, que é a rota mais tradicional dos Estados Unidos, e ele achou que ele ia conseguir fazer uma viagem em 30 dias. Chega no 5º dia, o cara não aguenta mais, porque ele não teve essa experiência antes. Então a gente vai fazendo isso caso a caso. Alinhar a expectativa, um bom planejamento, a assessoria de vocês, uma boa empresa, né? Eu acho que isso tudo é o segredo aí para uma viagem de sucesso. Começa num ponto e termina no outro. Então, olha, vou contar uma coisa para vocês, hein? Pela primeira vez eu vou falar isso publicamente. A gente está abrindo uma filial na Califórnia, no meio desse ano. Então, por enquanto, a gente está aqui no sul da Flórida, estamos próximos a Miami, perto de Fort Lauderdale, aproximadamente 3 horas de Orlando. Por enquanto, sai daqui e volta para cá. Mas, a partir do 2º semestre, pode fazer o Cross America, né, que é cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta, que é praticamente o tamanho de um continente. São 5.000 quilômetros aproximadamente. Então, é uma viagem maravilhosa. Hoje, por enquanto, tem que ser 10.000, porque ele tem que ir e voltar. Mas, no 2º semestre, essa surpresa, exclusividade para vocês, hein? Não contei para ninguém. Em termos de custo, como é uma viagem de motorhome comparando com uma viagem que você faz uma viagem de carro, parando em hotéis? Tá, pergunta também muito popular. Tem um estudo da CBRE Hotels, que é até uma companhia que é americana, mas ela até atua no Brasil na parte de imóveis comerciais, chama Richard Ellis. E ela fez um estudo que uma viagem de motorhome fica entre 26% e 39% mais barato do que uma viagem tradicional de carro, hotel e restaurante. Por quê? Não é só alugar um motorhome. Por exemplo, você aluga um motorhome, você vai tomar um café no motorhome. Muito provavelmente você vai jantar no motorhome. Talvez durante o dia almoçar, parar numa cidade, talvez sim, mas você vai economizar muito nesses, para quem está viajando, né, que está num hotel e num carro, nesses, vamos falar assim, esses custos extras que quando você está fora de casa. Segunda coisa, você pega um motorhome, por exemplo, de 8 pessoas, ficam 4 casais. Normalmente seriam 4 quartos de hotel. Então a economia vai subindo mais ainda. Terceiro, fora a questão da economia, tem uma questão da praticidade. Então, a gente teve um cliente aqui que ele alugou um motorhome 7 dias. Ele conheceu 7 lugares diferentes. Se ele fosse para um hotel, primeiro, ele ia perder muito tempo entre check-in e check-out. Porque normalmente o check-in é às 3 horas da tarde, check-out 10, 11 horas da manhã. Então esse ato dessas 4 horas, ele ia ter que estar com as malas no carro. Fora o tempo que você perde para fazer a mala e desfazer a mala. Então numa viagem de 7 dias, estatisticamente isso é comprovado, tá? Você perde um dia entre check-in, check-out, fazer a mala, desfazer a mala e fazer todo o procedimento de quando você está chegando ou está indo embora. Então, você coloca isso, né, um dia em 7 dias, a gente está falando aí de quase 15%. Então, a hora que você põe no papel, a viagem de motorhome é uma das viagens mais baratas que existem. Acho que não é à toa também que você tem um mercado tão grande e uma estrutura tão boa nos Estados Unidos. Eu já viajei bastante de carro nos Estados Unidos e sempre vejo nas estradas as paradas para motorhome e é tudo muito bem feito, tudo muito seguro, né? Eu vou emendar aqui uma pergunta. Para quem já conhece as estradas do Brasil e já viaja de motorhome aqui, qual é a grande diferença de viajar em motorhome aí nos Estados Unidos? Bom, primeiro, acho que a Andrea falou tudo, né? A estrutura. Então, vou dar um exemplo básico, tá? Um estado, a Flórida, tem aproximadamente 600 campos. Um estado. Tá? Nos Estados Unidos, já está chegando a 5.000. Então, em qualquer lugar, você vai ter uma parada programada ou não programada. Segundo, a gente tem algumas coisas aqui nas estradas americanas que são um pouquinho diferentes do Brasil, né? Que a gente chama de rest area. São as áreas de descanso. As áreas de descanso, todas, sem exceção, têm áreas especiais para motorhomes, que normalmente ficam nos cantos, porque daí a pessoa vai ligar lá o gerador, e para não incomodar quem está do lado. Então, são áreas muito seguras, tá? A maioria dessas áreas são, inclusive, policiadas, apesar do índice aqui de violência e furtos, né? Não falo nem assalto, porque assalto é quase zero.
mas o índice é muito baixo, mesmo assim tem isso. Então as pessoas estão na estrada, quer descansar um pouco, para nesse rest area e fica lá um tempinho e depois segue viagem, ou não, às vezes até dorme nesses lugares, tá? Então acho que a grande diferença do Brasil é, primeiro, custo. Aqui é ridiculamente mais barato, não é um pouco, é muito mais barato. Gasolina, não precisamos nem falar, né? Então, e a gente não faz conversão, porque você pega hoje, a gasolina tá $2,50, um galão de quase 4 litros. Dá 50 e poucos centavos o litro, 60 centavos o litro da gasolina, tá? Então você pega isso, lógico que a pessoa que está aqui vai ganhar em dólar, a gente nunca pode converter, né? Porque você pega um salário mínimo aqui, são $15, normal. Eles falam 11, 12, mas ninguém ganha 11, 12, ganha $15. Com 2 horas de trabalho, com 3 horas de trabalho, ele enche o tanque. Então é uma viagem que ela é muito cômoda, é muito barata, comparando com o Brasil, né? Mas eu acho que é uma coisa muito legal que no Brasil, as pessoas que estão incorporando esse estilo são pessoas que têm um espírito aventureiro, que é um pouco diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, volto a falar, né? Tem casais de 60, 70, 80 anos de idade que pegam o motorhome e saem assim numa boa. Não é que tem espírito aventureiro, não. Tem um casal que sempre aluga com a gente, um filho mora em Nova York, o outro mora na Pensilvânia. Eles vão todos os dias porque eles acham que é mais gostoso, eles vão parando, explorando os lugares. No Brasil, eu sinto que ainda tem uma novidade. As pessoas que viajam de motorhome, eu participo de vários grupos até no Facebook, né? Falam assim, nossa, vocês são corajosos, vocês são aventureiros, porque tem essa questão, entendeu? Então é uma coisa que é diferente o estilo de vida, é diferente também o perfil do consumidor e, logicamente, né, a estrutura aqui é um país que tem 13 milhões de motorhomes, então o país foi feito para motorhome. A frota inteira no mundo, fora os Estados Unidos, são 10 milhões. Então os Estados Unidos têm mais de metade da frota mundial. Baseado no quê? Na estrutura. Porque se não tem estrutura, o mercado não tem como crescer. E a parte de água e dejeto, isso tudo é mais fácil aí também do que aqui? Sim. Por esse mesmo motivo, né, da estrutura. Por exemplo, na Europa, é proibido você soltar o esgoto. Tanto que ele tem aquelas caixas, que é como se fosse uma caixa plástica, um tanque, né, que você é obrigado a tirar com a mão, né, é como se fosse uma pastinha, né, uma mala, vamos falar assim, só que lógico que vedada, e você tem que jogar isso em um banheiro no sanitário. Nos Estados Unidos, não. A legislação permite, isso daí por uma questão, na Europa a questão é ecológica, de legislação e outras coisas. Nos Estados Unidos, não. Você, em qualquer camping que você for, primeiro, os motorhomes já vêm com um tanque de esgoto, então você conecta uma mangueira. Os nossos motorhomes que a gente trabalha são todos premium e luxo, então você nem tem contato com aquilo, não tem nada manual, é tudo eletrônico, você aperta um botão, sai lá como se fosse você estivesse abrindo uma torneira, tá? Então são super preparados para isso, é uma coisa rápida, simples, tradicional, não fica cheiro, é tudo preparado, são aquelas fossas sépticas, né? Só que imagina que você vai num camping, tem lá 100 vagas de motorhome, tem 100 fossas sépticas, então ele é super preparado para isso também, é muito fácil. E parou no meio do caminho, faz o quê? Tem uma assistência, tem um seguro especial, como que funciona? Então, nós, como a gente trabalha com 90% dos nossos clientes nunca viajaram, a primeira coisa que a gente pensa são nas coisas que podem dar errado. Apesar de nossa frota ser nova, a gente ter muita experiência, eu pessoalmente já viajei por 25 estados americanos, então uso muito a minha experiência para ajudar os clientes. O meu sócio é um cara que entende muito da parte de engenharia, manutenção, treinamento técnico, então a gente sempre se preocupou em precaver coisas que podem acontecer, tá? Então, fora toda a questão do seguro, que é 100% segurado, a gente dá um treinamento técnico que demora 1h30, explicando o funcionamento de cada motorhome, um vídeo que a gente manda para os clientes explicando a mesma coisa, porque ele às vezes não vai lembrar tudo. Terceiro, a gente dá um guia motorhome por motorhome, explicando botão por botão, tipo aqueles guias de carro mesmo, manual técnico. E fora isso, se ele esquecer ainda, tem um contato no WhatsApp que a gente atende em português. Então são 4 backups, vamos falar assim, para que ele tenha a melhor experiência caso surja algum problema. Aí você falou no caso do pneu. Além disso, a gente tem um sistema que é um Roadside Assistance, 24 horas nos 50 estados americanos e no Canadá. Qualquer coisa que aconteceu com o motorhome, olha, deu um problema, eu esqueci a luz acesa, acabou a bateria. Ou furou um pneu, em até 1 hora vai chegar alguém lá para te resgatar.
tá num custo super baixo, a gente repassa esse custo, a gente não cobra por isso, porque é uma comodidade, uma conveniência para o nosso cliente. A gente não vive de vender seguro, nem de vender serviço do guincho que vai lá para trocar o pneu. A gente vive de quê? De proporcionar uma experiência de viagem através dos motorhomes que a gente oferece para as pessoas. Então, a gente tenta passar todo esse nosso know-how, e se por acaso der um problema, foi muito raro, a gente está chegando já em já estamos passando de 500 reservas, desde que a gente começou a companhia, tá? Nos últimos anos cresceu mais, mas enfim, 500 reservas. A gente teve problema em 4, 5 vezes. Por quê? Problemas que podia acontecer com qualquer um. Falar assim, estourou um pneu. Estourou um pneu, pode estourar de qualquer carro, de qualquer bicicleta, moto, ônibus, caminhão e motorhome. Pode estourar, pode pegar lá alguma coisa na estrada. Mas nunca tivemos um acidente, porque os veículos todos 100% mantidos, né? Como fala em português, a manutenção prévia, né? Com manutenção prévia. Fora isso, a gente vai auxiliando o cliente durante a viagem, e também, quando ele tem um problema, o que a gente pede? A primeira coisa, liga pra gente, não espera aumentar o problema. O pneu tá murcho, vamos parar e vamos ver. Porque o pneu murcho pode, porque é um veículo pesado, né? São veículos bem pesados, é uma casa sobre rodas. Então a gente sempre está acompanhando o cliente, todo dia a gente manda uma mensagem, e aí, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tem alguns clientes até americanos, né? A gente aprendeu com o americano. O americano fala assim, não, tudo bem, te vejo na semana que vem. Tipo assim, não fica me perguntando mais, que eu não quero ninguém me monitorando. E o brasileiro gosta, né? Então a gente teve que se adaptar, né? Eu já estou morando aqui há quase 10 anos, e o meu sócio tem experiência de ter morado na Suíça, na Europa. Então a gente tem que se adaptar um pouco ao americano e também ao brasileiro, latino, europeu. E aí a gente tenta prestar o melhor serviço possível para que eles não tenham problema. Mas se tiver, a gente está aqui para ajudar. Eu sei porque os nossos leitores mandam foto da viagem, mas aí a gente adora, vai repostando, vira amigo de um monte de gente. André, queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Eu tenho muita vontade, particularmente, de fazer várias viagens, até porque eu gosto muito de viajar de carro, tanto eu quanto meu marido. A gente sempre gostou muito de viajar de carro, mas de motorhome eu nunca viajei. A gente tem vontade de fazer o Canadá, e eu também tenho vontade de fazer até a Califórnia, passando pelo Grand Canyon. Agora, a pergunta é o seguinte, na prática, eu alugo um motorhome, como funciona eu conhecer ou visitar as cidades? Porque eu chegando de carro, eu estaciono o carro, seja no hotel que eu fiquei, no estacionamento, e vou passear, vida de turista. O motorhome, eu coloquei ele num camping de motorhome. Como é que funciona essa vida de turista para eu conhecer as cidades que estão no meio do meu caminho? E depende muito do lugar que você vai e também do tamanho do motorhome. Por exemplo, a gente tem motorhomes aqui, só você e seu marido, e você vai querer passar por muitas cidades pequenas, porque a gente vai fazer, lembra que a gente vai fazer o roteiro juntos antes. Não fazer o roteiro, mas a gente vai sugerir. Por exemplo, você fala assim, olha, André, eu quero ir lá para Key West, que é a ponta da Flórida, lá no sul, no Mar do Caribe, lindo, maravilhoso, as ruas são estreitas. Eu vou te recomendar um motorhome pequeno, são só vocês dois, você pode parar ele na rua, sem problemas. Porque ele é o tamanho de uma van, tá? Ah, não, são 8 pessoas, eu vou para Key West, não pode parar na rua, porque é um ônibus. Então você vai parar num camping e vai pegar um Uber, ou muitos campings que a gente indica tem até serviço de transfer, né, de leve e traz para cidades. Então a gente vai estudar isso caso a caso. André, fala pra gente um pouquinho sobre os destinos mais cobiçados, os destinos mais procurados pelos viajantes. Eu acho que a Califórnia ela tem um marketing como viagem de motorhome muito forte. Pelos filmes, né, por uma questão até de ter começado na costa oeste americana, né, e depois ter vindo para a costa leste, né, que é desde a Flórida, aí vai subindo lá North Carolina, South Carolina, Washington, D.C., Nova York, Boston, são os lugares mais tradicionais, né, mas a Califórnia realmente tem uma paisagem linda, mas nada diferente daquilo que a gente tem na costa leste americana. A grande diferença é que a Califórnia, basicamente, né, para quem não conhece muito bem a geografia americana, da Califórnia até o Canadá, você passa apenas por 3 estados. Que é a Califórnia, Oregon e Washington. Washington State, que é onde é Seattle. Da Flórida até o Canadá, você passa por mais de 10 estados, dependendo o caminho que você fizer. Então, a Califórnia, o pessoal anda, não sai da Califórnia. Então, ficou mais famoso por causa disso. Eu estou na Califórnia, saiu San Diego, chegou em Los Angeles, estou na Califórnia, subiu, São Francisco, estou na Califórnia. A distância de San Diego até São Francisco, você já está quase chegando em Washington D.C., da Flórida até lá, de Miami até lá. Então a Califórnia tem esse apelo realmente de muita gente
querer explorar. E é um estado lindo, maravilhoso, com várias paisagens, com montanha, com praia, dependendo, até no inverno você consegue ver neve, né? A gente tem algumas restrições para viagem no inverno, tá? A gente não aluga para lugares que a gente já sabe que vai ter nevasca ou vai congelar, porque a gente lembra, né? O motorhome é uma casa, e uma casa ela tem um encanamento, e se o encanamento congelar, ele estoura, e aí você não consegue mais usar o motorhome. Então também a gente faz esse treinamento. Se for falar para mim, eu quero fazer essa viagem até o Alasca. Eu, por exemplo, já fui até o Alasca no verão. Dá para ir na boa. Olha, eu quero ir agora para, vamos dar um exemplo aqui, Chicago, que é lindo, maravilhoso. Não dá para ir, porque na metade do caminho para cima, da Flórida, até metade, quando você estiver ali, mais ou menos no Alabama, subindo um pouco ali, chegando perto de Indiana, até dá para ir. Dali para frente não vai ser mais preocupação do que diversão. Então a gente acaba restringindo esses roteiros também, que eu acho que volto a falar, né? É experiência de viagem. Tá? Então a gente vai te dar uma orientação para que você faça a melhor viagem para a Califórnia no melhor período. Então aí você vai aproveitar. No inverno, se você dirigir com neve, é uma coisa que eu nunca tive coragem. Eu morei nos Estados Unidos, na Pensilvânia, e no inverno eu não tinha coragem de dirigir com neve. No inverno, para vocês terem uma ideia, a gente tem um range, né, que é vamos falar assim, um espaço que a gente separa que os clientes podem viajar, que é mais ou menos até o Tennessee, da Flórida, né? Voltando a falar um pouquinho de geografia, né? Então a gente faz um quadrado entre Flórida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, Alabama e Louisiana. Louisiana é conhecido por causa de New Orleans. Então a gente faz esse quadrado. Nesse quadrado o cliente pode ir para onde ele quiser. Passou desse quadrado, a gente tem que autorizar, porque a gente vai ver a previsão do tempo. Tá? Por exemplo, teve uma nevasca muito forte na semana passada, inclusive ontem também teve. Até o Texas ficou debaixo de neve, assim, que acabou a energia elétrica e outras coisas. E acabar a energia elétrica, a pessoa fala assim, mas eu tenho um gerador. Eu falei, não, mas o posto de gasolina não vai sair gasolina para você abastecer. Então, a gente também prevê isso para ajudar os clientes, e daí, volta a falar, né, no inverno, você está perfeita na sua colocação. É perigoso dirigir na neve. De carro, você imagina com um veículo que é uma casa. Então, também a gente restringe para que não tenha nenhum problema, né? Por isso que eu falo, a gente está com acima de 500 reservas ao longo desses anos todos que a gente já fez e nunca tivemos problema. Por quê? Porque também a gente acompanha o cliente nessa viagem, entendeu? Então ele sente que a gente está indo junto com ele. E aí a chance de dar coisa errada é 0,1%. Tem gente que aluga motorhome com motorista? Não, raríssimo. Porque, primeiro, aqui nos Estados Unidos é muito tranquilo, né? As estradas são muito largas. É muito fácil você dirigir um motorhome, ela é preparada. Os motorhomes, eles não atingem grandes velocidades, então os motorhomes, para vocês terem uma ideia, a maioria dos veículos ele tem um limite de velocidade eletrônico, chega a 75 milhas, que vai dar um pouquinho mais de 110 km por hora, 115, ele restringe, você não consegue andar mais, então ele tem lá um limitador da potência do motor. Então as pessoas fazem a viagem muito tranquila. Assim, a gente teve, sei lá, em 5 anos de companhia, 2 vezes que levaram o motorista, 3 vezes no máximo, porque é um veículo muito fácil de dirigir. E cruzar a fronteira para o Canadá, quais são as restrições, limitações? Então, primeiro a gente tem que fazer um seguro especial. Segundo, precisamos ver qual que é o passaporte, né, da pessoa, se ela vai poder cruzar de lá para cá e daqui para lá. Né? Então, isso daí tem algumas, porque você vê, até para os americanos, eu, por exemplo, não sou cidadão americano ainda, mas eu sou um residente americano com green card. Se eu for de avião para o Canadá é uma regra, se eu for de carro é outra. Então também a gente tem que checar isso, tá? Para que a pessoa vá e consiga voltar, né? Principalmente agora na época de pandemia, se eu não me engano, se você for para o Canadá, para que se você voltar para os Estados Unidos, você não pode ficar menos de 14 dias lá. E aí a pessoa alugou o motorhome 10 dias, posso ir para o Canadá? Não, porque você não vai conseguir voltar. Ou você aluga 30. Porque até você chegar lá vai demorar 3 ou 4, separando, vai ter que ficar 14 lá, mais 3 ou 4 para voltar, já deu 22, 23 dias. Então também a gente faz ajuda no planejamento. É tudo uma questão de planejamento. E para os mais experientes, baseado nas suas viagens, qual é uma rota aventureira bem bacana? Eu adoro a rota das montanhas da costa leste americana, principalmente a região de Smoky Mountains, que ela pega a divisa de Tennessee com North Carolina, porque você tem várias cidades incríveis. Tem uma cidade chamada Asheville,
que é o centro da gastronomia americana, com várias universidades, que é onde tem a maior construção, que é o Palácio de Biltmore. Eu acho que a Andrea deve conhecer, que não ficava tão longe ali da Pensilvânia, acho que umas 7, 8 horas mais ou menos. Eu gosto bastante. Gatlinburg é a cidade que tem mais casas de shows dos Estados Unidos, pouca gente sabe disso, e casa de show, assim, jantar com show de música ao vivo. E, logicamente, cultura americana de música country e outros tipos de música populares americanas, né? Que é uma experiência muito legal, muita atração para a família, para a criança, nessa região também. E aí tem as estações de esqui ali perto. Aí você fala assim, pô, André, mas você não acabou de falar que não pode ir para neve? Não. Nas cidades normais não neva, só neva na montanha. Então não tem problema, porque normalmente você não pode subir a montanha com neve com motorhome, eles fecham. Então só pode subir carro 4x4, tração 4x4. Então o que as pessoas fazem? Ou pega um Uber, volta a falar, né, um serviço, vai lá, esquia, volta, deixa o motorhome na ponta da montanha. Não existe camping no topo da montanha, porque senão o camping não sobreviveria, né? Imagina, numa época de neve ele vai ficar fechado, porque o motorhome não consegue nem chegar e nem sair. É um mundo todo diferente a ser explorado e muito legal. Você foge daquele turismo tradicional das principais cidades, né, e vai conhecer o interior dos Estados Unidos. É outro mundo. A gente, brasileiro, conhece pouco isso e é um mundo muito interessante. Queria te fazer uma pergunta olhando um pouquinho aqui para o Brasil. Eu sei que não é o teu mercado, mas você participa de fóruns, você é brasileiro, você está sempre antenado. Qual é o potencial que você vê do motorhome no Brasil? Que as pessoas começaram a conhecer isso, estão mais curiosas, de viagem no Brasil, e quais são as maiores dificuldades para você implementar isso aqui? Bom, o potencial brasileiro é enorme, né? O mercado que está descobrindo. Eu tenho vários amigos que têm fábricas de motorhome, locadoras de motorhome. Sou parceiro da Expo Motorhome, que é o maior evento de motorhomes do Brasil, né? De motorhomes e campismo, inclusive deve acontecer agora uma edição em maio, se o coronavírus permitir. Em Curitiba eu devo estar lá até dando uma palestra, explicando um pouquinho dessa experiência, né, do mercado americano, o intercâmbio de conhecimento, né? Tem muito mercado para crescer. Eu acho que ainda é um nicho no Brasil, tem muito para popularizar. Precisa de investimento em infraestrutura, e a infraestrutura não são só os campings, são campings, estradas, lugares de parada. A grande questão, acho que a maior barreira é segurança, porque eu estava vendo até a matéria hoje que saiu na revista Veja, um motorhome novo no Brasil, não estou nem falando muito grande, mas custa em torno de R$500 mil. E aí, quanto mais matérias saem disso, a pessoa que vai ver o motorhome na rua, o cara mal intencionado, o golpista, o ladrão, vai saber disso. Falar assim, peraí, então se o cara tá num motorhome de 500 mil, entendeu? Então, nos Estados Unidos não tem isso. Por quê? Porque tem anúncio, fala assim, compre seu motorhome a $199 por mês. O cara não sabe se é seu, se é financiado, e logicamente que aqui a lei funciona diferente do que funciona no Brasil, mas eu acho que o Brasil está avançando bastante nesse sentido. Já existem alguns movimentos para se criar uma associação, que eu acho que seria um papel muito importante, né? Não só para divulgar, mas para organizar isso. Os próprios donos lá da Expo Motorhome são pessoas que têm muita experiência com isso, têm muito relacionamento com a indústria, com as locadoras, com a parte de serviços e motorhome peças, né? Que não é autopeças, mas são peças para motorhome. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Não à toa eu fiz essa parceria com eles para ajudá-los mesmo, né? Porque os Estados Unidos está muito na frente, a gente tem que exportar esse conhecimento para o Brasil. As pessoas estão quebrando um pouco o medo. Eu acho que a pandemia acabou trazendo isso, né? Porque a questão de não poder viajar, do medo de pegar um avião, de pegar uma infecção num hotel e várias restrições, né? Várias cidades em lockdown, fechadas, né? Que pode abrir nem restaurante nem nada. Então isso tudo impulsionou aquela vontade de viagem de motorhome. E logicamente, né, a indústria tenho conversado com alguns fabricantes no Brasil, estão sold out, todos vendidos aí por 3, 4, 5 meses de fila de espera. E isso eu acho muito bom, apesar de você pode me perguntar assim, como você acha bom ter 4, 5 meses de espera? Eu acho bom porque cria o desejo. E o desejo chama a atenção da mídia.
E a mídia espontânea ajuda a divulgar. Como saiu uma matéria no Fantástico da TV Globo. Nunca você ia ver uma matéria de motorhome. Como saiu uma matéria na revista Veja. Independente, eu não tô fazendo, não tô nem analisando se o Fantástico é um bom programa ou se a revista Veja é uma boa revista. Estou analisando veículos de mídia popular, grande, né, que divulgam isso. Tá? Tô falando fora os blogs especializados. Eu falo por a gente aqui também, nos Estados Unidos, a gente tem sido muito procurado pela mídia brasileira, justamente para fazer esse bate-papo que a gente está fazendo hoje. Saíram, sei lá, umas 40 matérias com a gente aqui nos últimos anos. E, assim, matérias não é falando da nossa empresa, é falando exatamente disso, um pouquinho da nossa experiência. Por que o motorhome está estourando no Brasil? É uma coisa que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque o brasileiro é um povo que adora viajar. O Brasil é um país maravilhoso. E vou falar, eu morei no Brasil 40 anos. Questão de natureza é mais bonito que os Estados Unidos. Muito mais bonito. Mas pouquíssimo explorado. Eu conheço 25 estados americanos e não conheço 25 estados brasileiros. Então por quê? Porque se eu tivesse com motorhome, ficaria mais fácil. Você mesmo, André, que já viajou bastante de carro pelos Estados Unidos, sabe que é muito fácil, muito barato, muito rápido, e muito seguro você fazer isso, né? Então, acho que o Brasil ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Fico feliz de estar podendo participar desse movimento no Brasil, contribuindo um pouquinho com a minha experiência, com tudo que eu venho desenvolvendo aqui, não só de trabalho, mas, vamos falar assim, modéstia à parte, como embaixador, né, do setor. Eu acho que isso é muito legal, independente do meu negócio, mas é muito legal você ajudar a divulgar um negócio que você ama. Então, eu entrei nos motorhomes, no mundo dos motorhomes, não foi por causa de um investimento ou porque eu precisava montar um negócio. Eu já tinha outro negócio, eu já tinha outros investimentos. Entrei porque era a minha paixão. E aí, tudo que você faz com paixão, eu falo para meus amigos, eu falo assim, eu sou um cara de muita sorte. Eu consegui fazer o meu estilo de viagem, o meu hobby, num negócio. Então ficou maravilhoso. E aí ajudar isso a divulgar no Brasil. Eu acho que tem muito mercado para crescer ainda. Espero que esse crescimento também ajude na infraestrutura, na melhoria de estradas, maneira da gente viajar. Acho que tem muita coisa para explorar mesmo no Brasil, que é muito bonita. Com certeza. Olha, eu vou te falar, o meu sonho é pegar um motorhome, sair lá do sul. Eu queria cruzar a Argentina e o Uruguai. Ir até o Paraguai e subir até divisa ali com a Venezuela, que eu acho que seria uma viagem incrível. Muitos amigos já fizeram isso de moto, e eu tenho vontade de fazer isso de motorhome. E qual é a diferença de trocar carro de corrida por motorhome, falando em velocidade? Olha, você sabe que tem uma ligação muito forte entre automobilismo e motorhomes. Por quê? Porque a maioria dos pilotos, eles, no final de semana, eles ficam concentrados dentro do autódromo. Os engenheiros, com os treinos, com toda a questão técnica, com os patrocinadores. Então, se criou uma tradição deles ficarem dentro da pista e às vezes ficam até muito tarde, tem que sair, ir pro hotel, tomar banho, no outro dia precisa acordar, voltar. E basicamente ele só entrava no hotel e saía para tomar banho e dormir. Então, essa cultura dos motorhomes, inclusive no Brasil, você vai, por exemplo, uma das maiores categorias brasileiras, a Stock Car, tem lá mais de metade dos pilotos tem motorhomes. O Rubinho Barrichello tem motorhome, Thiago Camilo e outros pilotos têm motorhome. Já é normal. Ricardo Maurício, que foi campeão agora, então já faz parte da tradição. Nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, teve uma corrida esse final de semana que é uma das mais tradicionais, que é as 24, na verdade as 500 milhas de Daytona da NASCAR. Normalmente tem mais de mil motorhomes no final de semana no autódromo. Então faz parte da cultura, não só americana, mas da cultura da comunidade do automobilismo, estar lá e aproveitar o final de semana de motorhome. Seja no público, seja as pessoas que estão trabalhando, sejam os pilotos, as equipes, todo mundo gosta. Então foi por isso que eu cheguei até você, né? Porque o Alexandre também tem os carros de corrida, tinha o motorhome, e aí mas eu não sabia exatamente qual era a ligação. Agora ficou mesmo, claro. Grande Gramacho, um abração para ele. Com certeza. E qual que é o nome da sua empresa? Deixa todos os seus dados para quem quiser alugar um motorhome, quiser tirar algumas dúvidas ou seguir nas redes sociais também, para ir se familiarizando, quem ainda está engatinhando no assunto, ou mesmo para quem já tem. E também eu queria saber qual foi a sua maior viagem de motorhome. A maior viagem foi até o Alasca, conforme eu falei, mas eu não saí da Flórida, tá? Eu fui primeiro para a Califórnia, aí fui para Seattle, né, que é ali na divisa do Canadá, até a cidade famosa pela sede da Microsoft, e depois cruzei até o Alasca, no verão, lembrando, e eu peguei a estrada, uma das estradas mais lindas
que tem nos Estados Unidos. Alguns dizem que é a estrada número 1 do mundo, chama Segway Drive, que de um lado são as águas, do outro lado as montanhas, e de um outro lado uma reserva florestal que tem mais de 100 espécies animais. Então, imagina que você está com natureza 100% dos dois lados e uma paisagem mais linda do que a outra. É uma viagem longa, precisa ser bem programada, mas é uma viagem que vai ficar na história. Eu fui no verão, né? Lógico, no inverno não daria para ir, e não tive a oportunidade de ver a aurora boreal, porque é só no inverno. Mas eu quero voltar e eu quero alugar um motorhome lá mesmo e fazer por lá no inverno para ver a aurora boreal. É uma viagem muito tradicional, as pessoas acampam para ver as luzes maravilhosas à noite da aurora boreal lá no Alasca, bem no norte, lá perto do Polo Norte, que inclusive é uma cidade que existe, né? Uhum. A cidade do Papai Noel existe. Eu fui lá com as minhas filhas, falei assim, a cidade do Papai Noel. Então lá, North Pole, que é o Polo Norte, existe de verdade. Foi incrível. No blog a gente tem muito conteúdo sobre a Patagônia, e nos últimos meses bastante gente contactou querendo fazer uma viagem de carro, de moto, de tudo quanto é veículo para a Patagônia, o Ushuaia, né? Você já fez esse trajeto? É uma das viagens que eu quero fazer com motorhome, com certeza. Eu visitei muito a Argentina, que eu trabalhei lá durante 3 anos em Buenos Aires, mas não tive oportunidade de conhecer a Patagônia. Até tem um amigo meu, aquele velejador, Beto Pandiani, ele foi o primeiro cara a fazer a rota com o Hobbycat de Miami até Ilhabela, sozinho. E aí depois ele fez, acho que umas 15 vezes para a Patagônia, e ele me conta cada história. Ele tem 7 livros lançados, eu já li alguns, e me deu mais vontade ainda, mas meu estilo não é de barco, não é de Hobbycat, não é de vela, meu estilo é na estrada, motorhome, e muita adrenalina, porque acho que é uma viagem que você está sempre sendo surpreendido, é muito legal. Eu sou um cara que tem espírito de aventureiro, mas ao mesmo tempo gosto de conforto, então acho que o motorhome se encaixa perfeitamente para quem gosta desse estilo de viagem. O mais legal é quando eu participo de um podcast que as pessoas também gostam e são curiosas, né? Porque eu acho que a grande questão da viagem de motorhome é a curiosidade, é você despertar esse desejo de ter uma experiência, né? Não é simplesmente aluguei um carro, viajei, peguei a estrada. Isso qualquer um faz, qualquer hora. O motorhome realmente, ele tem um apelo emocional muito maior. E eu falo, né? A minha filha, eu mudei para cá para os Estados Unidos, ela tinha 4 anos de idade. Ela vai fazer 13. E ela graças a Deus, eu tenho a oportunidade de visitar muitos países do mundo, muitas viagens. Você pergunta para ela, fala, Sofia, qual foi a sua melhor viagem? Papai, foi quando eu tinha 4 anos de idade, a primeira viagem de motorhome. Então fica na memória das crianças. Então se você consegue impactar a memória de uma criança, você imagina de um adulto. E tem também a fase que a pessoa tá, né? Não adianta forçar para ela fazer uma viagem se ela não tá ainda naquele espírito, não tem aquela vontade, né? Porque você vê, a gente agora que tá planejando e pensando e vendo tudo e se encantando, mas talvez tenha uma época que a gente não tem tanto esse interesse, tem outros objetivos, né, de viagem. Então, acho que tudo ali vai acontecendo na hora certa, né? Eu até tenho aqui, ó, a gente estava falando, ó, tá aqui, a Rota 40 para Patagônia, um dia a gente faz aqui. Uau! Eu também quero, e até para finalizar, você falou tudo, né? Eu acho que tudo tem seu tempo, muita gente descobrindo isso. Eu sugiro sempre, né? Faz uma viagem de 3 dias a primeira vez. Uhum. Só entende qual que é a vibe, qual que é o estilo de vida que o americano fala muito de estilo de vida, né? Se confunde um pouco com estilo de viagem. Vê se o seu estilo de vida vai se enquadrar. Mas aí, só para finalizar, a gente tem muito orgulho como brasileiros, né? No Brasil a gente não faz muito isso, a gente aprende aqui nos Estados Unidos, de falar sobre as nossas conquistas. E nós conseguimos, em 5 anos, ser a companhia número 1 do mundo em reviews no Google e no Facebook. Que é exatamente isso que você acabou de falar. As pessoas viajaram, tinham receio e fizeram um review. Assim, foi a melhor viagem da minha vida, incrível, experiência, muito legal. E ficou na memória. Então, para nós, isso é missão cumprida. E aí, você volta para casa e fala assim, olha, que legal que eu tenho um negócio que eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos. Isso não tem preço. Não tem preço mesmo. E você tem vários clientes recorrentes? Assim, a grande maioria repete, e os que repetem ainda trazem outros amigos, porque tem muito amigo que fala assim, deixa eu ver, deixa esse meu amigo lá viajar,
deixa eu ver ele passar os perrengues e depois eu vou. E na verdade, quando o amigo volta encantado, fala assim, não, mas não teve nenhum perrengue, não. Ah, então agora eu também quero. E aí traz o amigo, depois da segunda viagem, alugam 2 motorhomes, 3 motorhomes, e aí sai numa caravana, é muito legal. Normalmente, quando eu participo de podcast, eu só respondo perguntas. Mas hoje eu tenho uma perguntinha para fugir um pouco do script para vocês duas. E vocês, quando vocês vão fazer a viagem de motorhome? Nossa, eu queria fazer hoje já. Já fiz todas as perguntas para poder começar. Agora é só marcar a data, porque agora você já tirou todas as dúvidas que eu tinha. A gente já adiou essa viagem de motorhome algumas vezes. A gente já tentou fazer Canadá e acabou não dando certo. Mas talvez ano que vem ou no próximo a gente consiga planejar. E provavelmente vai ser Estados Unidos mesmo. Então vamos combinar uma coisa. A primeira viagem de motorhome de vocês vai ser com a Dweck Motorhomes. Eu vou fazer o roteiro com vocês. Vou dar o treinamento completo, test drive e vou ficar monitorando a viagem de vocês. Fechado? Fechado. André, uma pergunta antes de encerrar, sem criar polêmica. As mulheres estão dirigindo bastante os motorhomes? Muito, muito. E eu adoro e eu incentivo. Eu faço test drive com elas. Qualquer mulher pode dirigir tranquilamente, sem medo nenhum. E eu vou te falar, hein? Dirige até melhor que muito homem. Sem criar polêmica. Mas é um incentivo. Sem criar polêmica, é um incentivo. Então tá bom. André, foi um prazer gravar esse podcast com você. Com certeza tirou as dúvidas dos nossos leitores, ouvintes e também as nossas dúvidas pessoais. Agradeço muito. Agradeço também a Gramacho Racing por ter colocado a gente em contato. E quem tiver dúvidas sobre valores, como fazer a reserva, como fazer um roteiro combinado de hotéis e motorhome para uma viagem curta, longa, Estados Unidos e outros destinos, pode entrar em contato com a gente por e-mail, maripelomundo@gmail.com, seguir também o Instagram, @maripelomundo.blog, e quem tiver dúvida específica, entre em contato que a gente coloca diretamente para conversar com o André. E eu te pediria para deixar suas redes sociais, para quem quiser acompanhar também o dia a dia dos viajantes, da empresa e as novidades no mercado de motorhome. A gente acabou de lançar um site novo, www.dweckmotorhomes.com, Dweck com K, motorhomes, com S no fim.com. O mesmo perfil em todas as redes sociais. A gente tem no Twitter, no Instagram e no Facebook, @dweckmotorhomes. Tem muito conteúdo, principalmente no Instagram, né, que é muita imagem, muita dica, muito vídeo, alguns roteiros que a gente coloca ali também, treinamento de como operar um motorhome. Tem muito conteúdo no Instagram, que é a principal rede social que a gente trabalha já há 5 anos. A gente começou com o Instagram, antes de ter um site da companhia. A gente tinha um Instagram, então tá lá sempre abastecido diariamente, nunca falhamos, nunca teve um dia que não teve um post nosso lá. E com Stories aí aumentou mais ainda, né? Então agora a gente sempre, porque os clientes postam, marcam a gente reposta e todo mundo faz a viagem junto. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!